Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, em São Paulo, e quero compartilhar hoje o Salmo 119, dos versículos 153 ao 160. Essa sessão recebe o nome de Resh, que é a antepenúltima letra do alfabeto hebraico. Lá diz o seguinte: atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos e vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua vontade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos, dura para sempre. Nós sempre pensamos que a maioria dos salmos pertencem a Davi, mas efetivamente o Salmo 119 nós não sabemos se é a autoria dele, se é uma compilação, se os filhos de Jedutum ou de Corá juntaram esses salmos e formaram esse Salmo 119, que fundamentalmente fala dos preceitos da palavra, dos juízos, dos mandamentos. Todos os salmos, todos os versículos contêm uma afirmação sobre a palavra, sobre os juízos de Deus, os preceitos, os mandamentos, dizendo o que eles são e o que eles representam para a vida desse salmista. Quase sempre os preceitos do Senhor vão em contradição às expectativas dos homens. Entenda, suponhamos que tenha sido Davi e o que se esperava de um rei, as pessoas pensavam assim. Obviamente que haviam os desejos das pessoas para que elas fossem atendidas, essas expectativas que as pessoas tinham. Principalmente diante de um rei, de alguém que está sentado no trono, possivelmente, com certeza, um político, que tenta de alguma forma organizar a nação para que ela pudesse ser plausível, ser viável, uma nação se tornasse próspera, rica. E quase sempre essas pessoas tinham seus projetos de riqueza, seus projetos de sucesso, não só para a nação, como para si. E quase sempre eles queriam fazer o que as demais nações fazem. É o que a gente sempre vive, essa realidade constante. Não, todo mundo está fazendo isso, nós vamos fazer igual, todo mundo pensa assim, nós vamos fazer disso. E Deus tinha dito para Moisés, quando conduziu o povo, assim: olha, vocês entendam o seguinte, vocês são únicos. Vocês não copiem, os cananeus não são pessoas que prestam, não copiem o que eles fazem. Nem pense em levar o Egito de lá para dentro, porque também não funciona. Vocês vão aprender a ser uma nação, ser um povo diferente de todos os demais. Obviamente que quando o rei desejava viver os preceitos do Senhor e os juízos do Senhor, ele ia bater de frente com a expectativa da grande maioria, que eram os políticos, que eram as pessoas que queriam ter os recursos facilmente. Na Palestina, na região que Israel não tem muitos recursos minerais, nem fonte de riqueza grandiosa, como um grande rio ou coisa parecida. Eles tinham que depender fundamentalmente de Deus e da chuva que vinha do céu. Mas havia uma indústria que era muito factível para a nação. Entenda isso como olhos humanos, sem pensar em Deus, sem pensar, só pensando na questão comercial, que era a indústria do sexo, porque não precisa de muito investimento, né? Você vai ver isso constantemente, todos os reis tendo problemas e conflitos com pessoas que queriam fazer de Israel um bordel. Por quê? Porque é um caminho das estradas, o norte passa por aqui, o sul também passa, o leste e o oeste, todo mundo passa por aqui. Então, você sabe que nesses lugares onde tem portos, trânsitos de mercadoria, as coisas nessa área funcionam. E quase todo sempre havia conflitos em Israel
por causa dessa situação, onde o rei que não queria, criava conflitos com aqueles que queriam, e quem buscava a Deus não ia com certeza encontrar muitos e muitos adversários. Diversos reis tiveram problemas com isso. Você vai ver isso presente em Israel constantemente. Você vai ver Deus falando disso com os profetas, sobre o desejo de Israel de se prostituir. E ele diz assim, né? Defende a minha causa e liberta-me, vivifica segundo a tua promessa. Muitas, Senhor, são as misericórdias, vivifica, porque ele diz assim, muitos são os meus perseguidores e os meus adversários. Eu tenho certeza que Davi teve que enfrentar diversas situações, se é que foi Davi, ou quem estava no governo, seja ele qual for, situações de o que é a lei, o que é a palavra, o que Deus quer, e o que as pessoas querem, e quase sempre essas coisas não combinam. E a preferência dele sempre será pela palavra de Deus e pelos preceitos e mandamentos. Uma das regras fundamentais que Deus que exigia na lei, que não foi obedecida, foi o descanso da terra, uma situação econômica. 6 anos trabalha e 1 ano descansa. Quem aguenta ficar 1 ano parado? As pessoas não entendiam esse tipo de coisa. E Deus diz assim, não faz isso que vocês vão ver o que vai acontecer. E era uma questão de fé. E era uma questão não só na questão do comércio fácil, mas essa questão de você saber que Deus ia suprir sobrenaturalmente no 6º ano para que o 7º fosse um ano de paz. Mas as pessoas não obedeceram isso. Depois que Davi morreu, nunca mais foi obedecido esse sistema. E a nação experimentou momentos muito difíceis pela desobediência desse preceito, desse mandamento. Por isso esse salmo diz assim, vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considerem como amo os teus preceitos e vivifiquem, ó Senhor, segundo a tua bondade. Com certeza você vai, na busca por amar a Deus e a sua palavra, encontrar muitos adversários. Muitos que querem certamente um evangelho fácil, um evangelho light, talvez. E eu quero convidar você a confiar e depender somente de Deus. Deus te abençoe.